Olá, meus amados, que a graça e a paz de Cristo seja com todos, que o Senhor Jesus nos conduza a partir desse momento, pois este é um momento em que separamos de maneira especial para louvá-lo, para aprender com a sua palavra e de todo o coração desejo que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua mente, para que nós possamos fortalecer ainda mais nossa base de fé, nossa base de nossas convicções diante do Senhor, como pessoa, como filhos de Deus, que todos somos, a partir do momento em que entregamos nossas vidas a Jesus. Quero desde já agradecer por sua participação, sua atenção, você que tem nos acompanhado durante esse período, que nós possamos andar junto até enquanto Deus assim nos permitir. Vamos orar e em seguida vamos louvar o santo nome do Senhor. Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, toda honra e toda glória a Ti pertence e queremos Te dar, Senhor, sempre todo louvor, toda adoração, pois Tu és digno. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos proporciona. Obrigado também, Senhor, pelos Teus cuidados para conosco, pela Tua proteção que tem, ó Deus, sido, ó Deus, para com cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo Teu grande amor e pela graça de nos conceder entender, Deus, aquilo que está oculto aos olhos de tantos, mas por Tua graça e bondade nós podemos sim ver, podemos entender, podemos ouvir aquilo que vem de Ti. Por isso nós Te suplicamos que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine neste momento para que possamos compreender, ó Deus, com clareza a Tua palavra, os Teus ensinos e que tenhamos disponibilidade para aplicar em nossas vidas, viver praticamente, ó Deus, aquilo que queres para cada um de nós. Fica conosco neste momento, pois assim oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja este nome, que a graça dele está comigo, com você. Vamos louvar este nome, Jesus, Filho de Deus, que deixou o seu trono de glória, veio a este mundo, se humilhou como homem, por amor a mim e a você. Vamos louvar o Senhor? Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de
engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Ele deixou o seu trono de glória ao lado do Pai, aonde vivia em meio aos querubins, sendo louvado, honrado e adorado, e veio à terra, se humilhou, se tornou homem e deu a vida pelos homens, e entre esses homens estava eu e você. Por que não dedicar tudo que somos e tudo que temos a esse Deus, Jesus, Filho de Deus, meu e seu Salvador? Renda-se a Ele, entregue-se a Ele, deixe Ele guiar os seus passos, deixe Ele administrar os seus conceitos, suas ideias, seus planos. Deixa, entrega nas mãos dele. Não tenta andar sozinho, não. Não tenta agir por conta própria, não. Esquece os conceitos do mundo e entregue-se ao Senhor, porque Ele te ama até mais do que você mesmo. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guiando. Ok, meus amados, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio. Já aprendemos que essa igreja era uma igreja nova, assim como todas da sua época, e por ser um povo de cultura grega, tinha muitos problemas nos aspectos espirituais e morais. E o apóstolo Paulo, ao ser questionado sobre, ou melhor, a ser perguntado certamente por alguns irmãos que foi, da igreja, o que deveria fazer com alguns que estavam se comportando de maneira inadequada, o apóstolo então resolve escrever esta carta por ocasião de não poder estar presente com eles e falar pessoalmente. E ele então escreve essa carta recomendando aos irmãos de Coríntio um comportamento adequado como igreja do Senhor, tá certo? E nós vimos no último encontro que existem 4 palavras aqui chaves para o primeiro capítulo, para entender a mensagem do primeiro capítulo, que é apenas uma introdução, uma saudação do apóstolo para com a igreja. E essas palavras são sabedoria, justiça, santificação e redenção. É evidente que as 4 permeiam toda a vida
de uma pessoa, principalmente daqueles que estão nas mãos de Deus, que estão na direção de Deus. Para andar diante de Deus precisa de sabedoria, né? Que só Deus pode dar, não a sabedoria do mundo, de acordo com a visão do mundo, mas a sabedoria de acordo com a palavra de Deus, não é verdade? Precisamos também ser justos, e quem somos nós para nos tornar justos diante de Deus? A nossa justiça ela só é alcançada diante de Deus, ela só é possível diante de Deus através da ação do próprio Deus em nosso favor, que foi exatamente de enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós, tá certo? Então, essas duas coisas que precisamos para andar nos caminhos do Senhor, procede dele, assim também como a santificação. Não é isso? Nós precisamos nos desprender das coisas do mundo, dos conceitos do mundo, da visão de vida, do modo de ser do mundo, e precisamos nos voltar para Deus. Nossas atenções, nossos pensamentos, nossos critérios devem estar alicerçados no Senhor, para que nós possamos viver uma vida de santidade, separados do mundo para Deus. É isso que significa, né? Ser santo. E a quarta, né, e fundamental também, é a redenção, que é exatamente, né, essa transformação, né, de alguém que era escravo do pecado, condenado à morte, mas que hoje em Cristo Jesus foi liberto. Né? Jesus nos resgatou do pecado. O pecado nos algemava ao inferno, nos condenava a viver a eternidade no inferno com Satanás. Mas Jesus, ao morrer naquela cruz, ele venceu a morte, né? Porque ele morreu. Isso foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a morte, que era o salário do pecado, que veio sobre o homem com o poder de o aprisionar para todo sempre, Jesus se faz homem e assume o lugar do homem, pagando pelo pecado dele. É isso o que define, né, a redenção, redimir, remir alguém que estava escravizado pelo pecado. Hoje nós somos libertos dessa condenação em Cristo Jesus, graças ao Senhor. Veja que tudo parte do próprio Deus, não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, olha, essa palavra aí, mundo, ela é muito profunda, né? Porque não está restrito apenas a um grupo de pessoas, a uma nação, mas ao mundo, né? Globaliza tudo aí. Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, olha aí mais uma vez a visão global, né? Universal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente for lá na primeira carta do apóstolo Pedro, né? Aliás, na segunda, no capítulo 3, no versículo 10, se eu não estiver enganado, ele diz que, ainda que muitos acham que Deus está demorando em voltar, Jesus está demorando em voltar, ele diz que não, ele não está demorando. Antes, ele é paciente, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se, que todos venham a ter vida. Então, querido, esta paciência de Deus, ela prossegue durante até a volta de Jesus. Inclusive, nós estamos dentro desse tempo, né, da paciência de Deus. Que possamos fazer bom proveito, queridos, porque essa redenção, ela já é garantida para os que creem no Senhor. Ok? Agora nós vamos partir para o capítulo 2. É um capítulo pequeno, mas também muito profundo. Acompanhe comigo a leitura. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos, para nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus, ou a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-la, pois se compreende espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós somos a mente, ou melhor, nós temos a mente de Cristo. Queridos, que texto lindo, né? Que texto interessante. Mais uma vez, fortalecendo aí as palavras do apóstolo, no primeiro capítulo, acerca de Deus ter escolhido, né, as coisas insignificantes deste mundo, as não tidas como importantes, para confundir, né, aqueles que acham que são, acham que têm, porque o poder não vem do homem. Para fazer as coisas de Deus, o poder vem do próprio Deus. Nem eu, nem você seremos capazes sequer de conhecer as coisas de Deus se Ele mesmo não nos revelar. Ora, se nós dependemos dele para conhecer, então como vamos fazer algo para ele sem a sua própria direção? Não é isso? Então, meu amado, servir ao Senhor não é uma coisa assim que podemos fazer de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer tempo, diante de qualquer sentimento. Temos que estar convicto de que Deus é quem nos induziu a fazer. Não esqueça de que o homem, por si, é um ser inteligente. Por quê? Porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Logo, ele tem essa capacidade intelectual de pensar, de raciocinar, de criar, de fazer, né, aproximando-se aí das características de Deus, porque vem dele. Mas o homem, estando pervertido, perdido no pecado, logo ele é induzido pelo mal a usar todo esse poder, todas essas qualificações que o Senhor lhes concedeu
para agir em prol do mal, infelizmente. Não estou dizendo com isso que não haja boas ações. Há boas ações, mas infelizmente o homem sem Deus, ele está perdido. E se ele está perdido, ele vai fazer algumas coisas boas, sim, porque isso vem de Deus. Mas ele não vai poder ser um instrumento de Deus pronto para agir, pronto para compreender claramente e fazer para a honra e glória de Deus as coisas aqui na terra, porque o mal sempre irá tirá-lo, né, do caminho, sempre irá poluir a sua mente, irá deturpar os seus conceitos. É assim que acontece. Mesmo a gente servindo ao Senhor, conhecendo, nós somos muitas das vezes, né, vencidos pelas tentações, né, que está arraigado dentro de nós, a natureza humana pecaminosa, que tem prazer às vezes em fazer coisas erradas. Muitas das vezes somos vencidos. Mas, queridos, vamos aqui adiante. Então, como já fizemos aqui uma breve revisão das últimas palavras do capítulo 1, vamos continuar aqui no 2. Né? O apóstolo Paulo, depois de saudar essa igreja de Coríntio e lhe chamar a atenção para alguns pontos básicos de suas vidas, né, como igreja, ele continua nesse capítulo a trabalhar no âmbito da necessária transformação no caráter dessa igreja, para que esta possa se comportar espiritual, ética e moralmente correta, ou correto, diante de Deus. Para quê? Para que Deus fosse visto e conhecido por meio dela. Esta era a função da igreja de Coríntio. Esta deveria ser a mentalidade desta igreja. Nós precisamos viver espiritualmente, eticamente, moralmente correto aos olhos de Deus. Por quê? Porque nós fomos escolhidos por Ele para viver para Ele e para anunciar as grandezas do seu reino. Mas isso era só para a igreja de Corinto, meus amados. Não! É para mim, é para você. É a nossa função, é a nossa missão. Logo, como nós vamos cumprir esta missão, vivendo ainda preso aos conceitos do mundo? E eu falo nos conceitos em todos os sentidos, tá bom? Veja que aqui está falando nos aspectos, 3 aspectos básicos do ser humano, da vida humana: espiritual, ético e moral. Isso aí está envolvido, né, todo o nosso modo de ser, de agir, de fazer, de pensar. Então pense bem. Paulo insiste para que a igreja de Corinto tenha consciência disso. E eu tenho plena certeza que esta é a vontade de Deus para mim e para você. Certo? Para isso, Paulo faz questão de retroceder a maneira simples com que usou ao anunciar o evangelho aos coríntios, no intuito de que eles entendessem que a evidência na pregação do evangelho não está em quem prega, mas em quem está sendo pregado. Nesse caso, Jesus. Paulo não estava ali, ele não chegou ali em Coríntio falando dele. Paulo não chegou ali em Coríntio falando dos anos de experiência que ele tinha como fariseu nas sinagogas dos judeus. Fariseus eram o grupo mais rigoroso dentro da lei. Era o que mais cobrava do povo um padrão de vida ético, moral. Ali à risca. Eles poderiam nem ser tanto assim no individual, mas eles cobravam isso do povo. E o Paulo, ele era tão zeloso nesse aspecto que, entendendo ele que Cristo era um farsante, que Cristo não fosse o Messias, ele perseguiu a igreja de Jesus logo após a sua morte, a morte de Jesus. Ele foi um dos principais perseguidores. E ele então pede autoridade às autoridades religiosas para que perseguisse, prendesse os irmãos
seja quem fosse, homem, mulher, criança, eles levavam preso. Porque na mente dos fariseus, Paulo sendo um deles, ninguém poderia continuar falando sobre Jesus. E é lógico, em uma dessas buscas pela igreja, que já começava a se espalhar pelo mundo, né, por causa da perseguição, Paulo vai a Damasco em busca de prender crentes por lá, e no caminho de Damasco ele tem o encontro com Jesus, que quem conhece a Bíblia sabe que está lá em Atos capítulo 9. Não é isso? Então Paulo não chega aos coríntios aqui falando do seu tempo de vida como fariseu, como religioso, como judeu, zeloso. Ele não perde seu tempo aqui falando com quem ele aprendeu, que foi com Gamaliel, um dos mais nobres, né, doutor daquela época. Um homem instruído, um homem super inteligente. Paulo não chega aqui contando as vantagens que ele era o cara, que ele falava diversos idiomas, que ele tinha dupla nacionalidade. Naquela época não era para qualquer um, não. Mas Paulo chega na sua simplicidade, anunciando apenas Jesus, porque era o objetivo da sua ida a Coríntio. Então ele faz questão de começar conversando com os irmãos através dessa carta, trazendo à memória deles que ele, quando esteve com eles pessoalmente, ele não chegou com exibição humana, mas anunciando tão somente Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Olha, anunciamos Jesus e este crucificado. Não é isso? Não foi isso que a gente leu? Então Paulo queria que a igreja de Corinto tivesse consciência que a base do cristianismo não é a eloquência nem a sabedoria humana. Não é a capacidade que alguém, um fundador, um líder tem de falar, de agir, de elaborar qualquer tipo de atividade. Não, é Cristo. De maneira que se Cristo for esquecido na base desta, qualquer que seja a igreja, ela deixa de ser igreja. Que nós possamos trazer isso bem claro em nossas mentes. Paulo foi como uma pessoa simples. Ele diz até que ele se fez como se não soubesse de nada. Ele se esvaziou de si, para que Cristo fosse anunciado através dele. Quem está em evidência naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos dentro do contexto bíblico como igreja, é sempre o Senhor e não nós. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, somos apenas um instrumento. E olha, diga-se de passagem, é muita honra, é muito privilégio. Mesmo que às vezes seja um pouco doloroso, seja um pouco angustiante diante das circunstâncias, mas é muito honroso Deus olhar para alguém como eu e me escolher para ser um propagador da sua palavra, dos seus ensinos, dos seus conceitos. Alguém tão simples, presta atenção. Quantas pessoas eloquentes, inteligentes, cultas você conhece? Eu já perguntei isso algumas vezes e volto a perguntar. Que não consegue fazer isto. Sabe de onde Deus me tirou? Para quem não conhece, Deus me tirou do meio do mato, lá do interior da Paraíba. Igual um bicho do mato. Totalmente ignorante aos conceitos sociais, porque durante toda a minha vida da minha infância até a minha juventude, foi na roça, sem estudo, sem conhecimento, sem capacidade alguma de lidar com o público, de conversar com alguém, de expor qualquer tipo de ideia, de pensamento. Eu não tinha nem sequer atitude para isso, nem iniciativa, coragem para nada disso. E o que hoje estou fazendo, eu digo que pela misericórdia de Deus, eu me encaixo perfeitamente dentro desse critério, que Deus escolhe as coisas que não são,
deste mundo para confundir as que acham que são. Eu sou um desses, pela misericórdia dele. Eu sou um desses, com certeza. Não pense você que em algum momento da minha vida eu me sinto alguém. Às vezes a gente é até tentado a pensar isso, pela nossa fraqueza humana e arrogância que infelizmente há em todos nós. Mas se não for Deus, se não for a graça do Senhor em minha vida, eu continuaria sendo aquele bronco, aquele bicho do mato que eu era até os meus 24 anos de idade, quando eu conheci Jesus. Quando eu abri o meu coração e o aceitei como meu Senhor. E a partir daí, ele começou a me abrir a mente e os olhos para entender as coisas que eu jamais pensei, que eu jamais visualizei. Então, meu querido, é Deus. Eu ainda sou um cara tímido. Eu ainda sou aquele cara que às vezes prefere ficar só. Mas o amor de Deus em mim, a consciência de quem é Deus para mim e o que Ele quer de mim, faz com que tudo isso que eu sou, tudo isso que eu sinto, fique um pouco no canto e deixa Deus trabalhar. Eu gostaria de ser um pouco mais, mas tudo ao seu tempo e Deus sabe o que fazer. A gente vai sendo trabalhado ao longo da história. Eu estou hoje com 50 anos de vida, 26 anos vou fazer agora em outubro, próximo aí, de vida cristã, mas a vida é um progresso, a gente vai crescendo a cada dia. Tenho apenas 6 anos de ministério, então é muito cedo ainda. Que o Senhor, a sua bondade, queira usar-me de acordo com o seu querer. Fechando aí esse parênteses, a gente dá continuidade aqui no nosso estudo. Eu diria aqui, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, que o pregador deve ser consciente de que o seu maior apreço ao transmitir o evangelho é fazê-lo de forma a aproximar ao máximo Jesus daqueles que o ouvem. Porque se isso não acontece, não adianta a minha intelectualidade, não adianta o método que eu usei, não adianta a minha inteligência nos aspectos de estratégica, não adianta se eu fiz um movimento, uma festa, uma organização de saltar os olhos de quem vê. Se Cristo não foi visto por aqueles que participam, que estão ali, usufruindo daquilo que eu preparei, se Cristo não está sendo visto, não adiantou de nada, querido. Não adiantou de nada. Porque a evidência, guarde isso, a evidência não é quem faz e o que faz, é por quem é aquele que nos mandou fazer. É aquele que é a base, a razão daquilo que fazemos ser notado naquilo que fazemos. Deu para entender? Jesus, Ele é a base daquilo que eu faço. Ele é a razão de eu estar aqui. Ele é a razão de eu estar falando para você. E Ele é a razão pela qual eu me dirijo a você. Logo, Ele é quem tem que ser visto e ouvido por você, não eu. Eu sou apenas um instrumento. Você está entendendo, meu amado? Então você, assim como eu, deve trazer isto na sua mente. Suas ações, seus atos, seu dia a dia, não deve ser para mostrar quem você é, o que você tem, o que você sabe, qual é o grau da sua inteligência, da sua capacidade de raciocinar, de pensar, de agir, de fazer, mas Cristo em sua vida que te dá a graça de ser quem você é. É lógico que eu não estou aqui falando contra essas qualidades que você tenha, não é? Se você tem, deve fazer uso dela, mas para a glória de Deus, não esqueça disso. Mas lembrando-se, lógico, se é para a glória de Deus, você vai
andar sempre consciente de que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz é pelo Senhor e não por você mesmo. Temos a vida nas mãos? Controlamos o tempo? Não. Tudo isso depende de Deus. Logo, para quem tem consciência de que pertence a Deus, logo deve viver para a honra e glória dele. Continuando aqui. Para que isso possa acontecer, queridos, o pregador precisa se esvaziar de si mesmo de tal maneira que Deus o use unicamente conforme ele deseja. Dá um exemplo para você. Um instrumento musical, certo? Um instrumento musical, seja ele qual for, mas vamos aqui pegar um violão, já que tem um aqui, bem aqui do meu lado e eu usei ele no início. Você consegue ouvir algum som de um violão se ele estiver lá parado? Diga para mim. Você pegou o violão, tá certo? Ele é um instrumento que tem como objetivo produzir sons, certo? Essa é a função dele, produzir sons. Ele não foi feito simplesmente para decoração, muito embora alguém use alguns, mas o ofício dele é produzir sons. Assim como eu e você, meu amado, fomos feitos por Deus para produzir para a glória de Deus. E quais são os sons que procedem de nós? Se eu quiser um tom de dó, um tom de lá, tem gente que não entende, mas tem muita gente que sabe o que eu estou dizendo. Só vai sair se eu manuseá-lo de maneira correta, né? Se eu emitir esse acorde nele. Se eu não emitir, ele não vai reproduzir, tá certo? Então, queridos, deixa eu ver se eu consigo até, só para você ter uma ideia. Ó, se eu quiser produzir um Lá, esse é o tom de Lá. Se eu quiser produzir um tom de Ré, mas se eu não mover, ele não funciona. Vai continuar parado ali, na dele, tá certo? Só um exemplo. Assim como esse violão depende de mim, do que eu idealizei, do que eu tenho em mente para ele emitir o som que deve ser emitido, eu e você precisamos depender totalmente de Deus para emitirmos o som que Deus espera de cada um de nós, querido. Olhe em sua volta e veja quantas pessoas carentes de Jesus que precisa das suas ações, que precisa das suas palavras, dos sons que saem de você para conhecer Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Eu vou concluir por aqui. Quinta-feira, se o Senhor nos permitir, a gente dá continuidade nesse estudo, tá bom? Vamos encerrar hoje cantando mais uma música. O apóstolo Paulo, querido, ele foi um dos maiores missionários da sua época. E por onde ele passou, ele gerou filhos na fé. Ele fundou a igreja. Ele deixou pessoas salvas, se conectando com Deus. Assim como Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, através da fé. Pai de multidões, não que ele ia encher o mundo de pessoas, mas que o mundo, muitos iriam até Jesus através dele. Por isso que ele seria pai, porque ele é considerado o pai da fé. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, e assim como Abraão e como Paulo, nós possamos também gerar filhos para a glória de Deus. Não só filhos carnais, mas filhos espirituais, porque essa é a minha missão e a sua. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.
Eu vejo povos tão distantes, tão sozinhos, buscando salvação. Eu vejo órfão e viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo povos tão distantes, tão sozinhos, buscando salvação. Eu vejo órfão e viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Tocarei em muitas gerações. Para que possamos tocar, querido, as pessoas, para que possamos tornar Jesus conhecido às pessoas, é preciso deixar que Ele controle todo o nosso ser. Só assim Ele será visto. E assim cumpriremos fielmente a missão para a qual fomos chamados. Vamos orar. Pai bendito e amado, louvado seja o Teu nome. Que esta consciência, Senhor, possa ser real em cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo os abençoe, os nossos ouvintes, e que todos nós possamos, ó Deus, gerar filhos para a glória do Senhor, filhos na fé, filhos que sejam Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos e agradecemos. Amém. Meu querido, que o Senhor te use como instrumento dele. Viva para Ele enquanto você pode. E não chegue lá de mãos vazias. O Senhor te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.